O Povo Notícias. Apoio Cultural. Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655. Olá, boa noite. Caiu para 11% o número de mortes violentas no Ceará nos 5 primeiros meses deste ano. Já é o 4º mês consecutivo de redução no índice de crimes violentos, letais e intencionais. Os dados foram comemorados com reforço nas operações no interior do estado, com a entrega de motos e viaturas. De acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, de janeiro a junho de 2015 foram registrados 1.735 casos de crimes violentos, letais e intencionais. Já no mesmo período de 2014, foram 1.958 casos da mesma natureza, uma redução de 11,4%. No mês de maio, em todo o estado, foram 323 crimes contra 359 no ano passado, 10% a menos. Já em Fortaleza, no último mês, foram 132 casos, 26% a menos se comparado com o ano passado. De acordo com o titular da Secretaria de Segurança do Estado, esses números são resultado de um trabalho desenvolvido em parceria com os policiais. Fundamentalmente é o trabalho, a dedicação do nosso pessoal. Os policiais se sentem mais valorizados quando eles começaram a ser ouvidos, se sentiram parte desse processo. E se você é parte do processo, você também se sente responsável pela busca de soluções. 8 viaturas e 48 motos foram entregues nesta terça-feira para o Batalhão de Policiamento de Rondas, das Ações Intensivas e Ostensivas e do Batalhão de Divisas. As viaturas serão destinadas para reforçar a segurança em Juazeiro do Norte e nas divisas do Ceará. Tecnicamente, pelos dados estatísticos da polícia, mostra que são as fronteiras mais complicadas, principalmente Pernambuco, né? Pernambuco e a Paraíba. Mas até outubro nós vamos estar com o raio também já na região norte e com o batalhão de divisas já também lá na região norte, com a divisa ali do Piauí. A perícia forense do estado também recebe reforço. 156 profissionais foram convocados e devem passar por curso de formação. Os aprovados no concurso de 2011 aguardavam há 4 anos para serem chamados. A divulgação dos dados sobre redução dos homicídios no estado também foi acompanhada pela equipe do jornal O Povo, que traz uma matéria especial nesta quarta-feira. Para falar sobre os destaques, eu converso agora com a editora adjunta do Caderno Cotidiano, a jornalista Lucíntia Gomes. Boa noite, Lucíntia, bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. A redução já era esperada. Ela foi até antecipada, né, pelo governador Camilo Santana? Isso. Na semana passada, o Camilo Santana já tinha antecipado, com base em dados parciais, uma expectativa de redução de 30% no número de homicídios em Fortaleza para o mês de maio. Sendo que, em Fortaleza, essa redução foi confirmada em 26,3%. Se a gente for considerar só os dados do Ceará no mês de maio, a redução total foi de 10%. Isso faz a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, com bastante atenção para o interior, que em algumas regiões o número de homicídios sofreu aumento em relação ao mesmo período do ano passado. O interior sul é a região que mais chama atenção, porque teve um aumento de 10%, que é a região do Cariri. O interior norte não teve nenhuma alteração, o número de homicídios se manteve. E no caso da região metropolitana, o aumento foi de 6%. Então, é de se comemorar que a gente teve uma redução no número de homicídios em Fortaleza de 26,3%, mas a gente tem que olhar ainda com mais carinho, com mais atenção para o interior do nosso estado, que ainda tem registrado alguns números preocupantes. E que outras ações o governo pretende implementar para reduzir ainda mais a violência? Isso. Hoje, durante a coletiva, o governador ressaltou, como você disse agora há pouco, o investimento no corpo técnico da Polícia Civil. Eles querem ampliar o trabalho de investigação para dar maior resolutividade aos crimes e, assim, garantir que a segurança, de fato, seja concluída com a prisão dos responsáveis pelos homicídios, que a gente realmente
é um sentimento da população, as pessoas reclamam muito que os crimes não são solucionados. Então, ele tem feito esse investimento, né, com a convocação dos policiais civis, e a gente viu que hoje também eles anunciaram a entrega de viaturas e motos para poder reforçar não só o batalhão de divisas, como também o Ronda do Quarteirão, que está passando por uma reestruturação. Então, eles não só querem fazer um investimento para garantir essa queda dos números aqui em Fortaleza, como também querem ampliar os trabalhos para poder garantir uma eficiência também no interior, já que tem oscilado muito mês a mês. Em alguns meses a gente percebe que algumas regiões têm redução, em outros meses acabam tendo aumento ou não tem o resultado esperado. Lucíntia, obrigado pelas informações. Boa noite. Obrigada, boa noite. O Povo Notícias faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver o Hospital Dr. José Frota vai ganhar um anexo. O número de leitos deve passar para 667 até 2017. Tem também os destaques do Jornal O Povo desta quarta-feira. A gente volta já. O Povo Notícias. Apoio Cultural. Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655. O Povo Notícias. Apoio Cultural. Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655. As obras para a construção da expansão do Instituto Dr. José Frota, anunciada pela Prefeitura, devem começar ainda neste ano. A construção do anexo é uma das medidas para desafogar a rede de urgência e emergência do Estado. Considerado o maior hospital de urgência e emergência do Estado, o IJF passará por uma ampliação estrutural, como forma de aumentar a capacidade no serviço de atendimento. A construção de um complexo chamado IJF2 faz parte de uma obra integrada entre governo e prefeitura. O anexo ocupará uma área de 13 mil metros quadrados e será construído onde fica atualmente o estacionamento dos servidores, na rua Antônio Pompeu. Os dois prédios serão interligados por passarelas. A obra deve começar até a segunda quinzena de dezembro deste ano e a conclusão está prevista para dezembro de 2017. Serão mais 9 salas de cirurgia, 74 médicos contratados e 206 novos leitos, incluindo 50 de unidades de terapia intensiva. O investimento total será de 74 milhões de reais. Sobre o assunto, conosco agora ao vivo o superintendente do IJF, Walter Frota. Boa noite, doutor Walter. Bem-vindo. Prazer, obrigado. Essa obra vai começar somente em dezembro, né? A obra de ampliação do hospital. Até lá, como melhorar o atendimento e como evitar esse atendimento nos corredores? Esse esforço para o atendimento dos pacientes em condição mais digna, ele é feito desde o início da gestão, que a gente vem trabalhando isso. No início da gestão, nós tínhamos muito mais pacientes no corredor. Nossa demanda ela é crescente. Os acidentes de moto no estado do Ceará ele é crescente. Basta dizer que em 2011, por exemplo, nós tínhamos em média 623 acidentes de moto por mês. O ano passado nós tivemos 1.270 em média acidentes de moto por mês. Então é realmente crescente, mas o trabalho interno feito pelas equipes, pelos profissionais que estão lá trabalhando, é muito grande no sentido de agilizar o atendimento. Nós acompanhamos esses pacientes no corredor, que estão no corredor, inclusive com o tempo de permanência deles no corredor, para tentar deixá-los o menor tempo possível no corredor. Então é um esforço grande da equipe que faz o IJF para que esses pacientes sejam atendidos de forma mais digna. Esses 206 leitos anunciados, eles vão minimizar o problema ou eles podem solucionar de vez? Não, a meta é solucionar de vez o problema. Sim. São 206 novos leitos, hoje o hospital tem 461 leitos. Então é um crescimento importante de leitos, inclusive leitos de terapia intensiva, que temos carência. Então, saímos de 33 leitos de terapia intensiva para 66 de intensiva e mais 20 de semi-intensiva. Então, numa resolução muito confortável da situação que nós estamos hoje, né, com
com pacientes necessitando de leito de terapia intensiva, sem objetivamente termos leito de terapia intensiva. O Sindicato dos Médicos, ele faz um acompanhamento desse atendimento nos corredores, né? E vocês também fazem no IJF. Por que os números divergem tanto? Os números agora estão até coincidindo com os números do sindicato. Acontece que, dependendo do momento que você conta, do que você efetivamente está contando, porque tem pacientes na emergência que objetivamente não estão em área de circulação. Então, se eu contar todos os pacientes da emergência, eu tenho um número. Se eu contar somente os pacientes que estão em áreas de circulação, eu tenho outro número. Então, eu não sei exatamente o que o sindicato vinha contando. Talvez diferença de metodologia. Nós utilizamos a metodologia de Kanban, que é o acompanhamento, que faz inclusive o acompanhamento do tempo de permanência dos pacientes no corredor, e contamos efetivamente os pacientes que estão em corredor e maca no corredor, né? E esse número estão divulgados no nosso site, no site da Prefeitura, no site do IJF, estão lá divulgados, inclusive a série histórica desse mês que passou. Uma das soluções para o atendimento no IJF é o atendimento aos pacientes mais graves, né? Essa é a forma realmente ideal para melhorar esse atendimento? O IJF é um hospital terciário. O ideal é que para o IJF fossem só os pacientes que necessitassem de assistência terciária, que necessitassem de assistência multiprofissional, e não efetivamente casos que podem ser resolvidos numa rede secundária. Mas nós recebemos pacientes de todo o estado que não têm efetivamente a condição de resolver todas as situações de trauma no estado. Então nós recebemos no IJF pacientes de menor complexidade. Mas sem dúvida que o hospital é melhor preparado para o paciente mais grave. O paciente que chega mais grave no IJF, ele é prontamente atendido, muitas vezes em pouco tempo está dentro do centro cirúrgico, resolvendo o seu problema quando ele é emergencial, né? Quando é uma emergência mesmo. Porque em urgência você tem as urgências e tem as emergências. As emergências são aquelas que não podem ser adiadas em absolutamente nada. Elas têm que ser atendidas imediatamente. Sim. As urgências não. São situações em que você pode programar o tratamento, o atendimento, né? E essas situações de pacientes no corredor, em geral, são pacientes que estão aguardando alguma definição. Eles não são pacientes graves que estão no corredor. Os pacientes graves, com certeza, já foram atendidos, foram operados, estão dentro das UTIs ou estão dentro das unidades de risco do hospital. Os pacientes que estão em corredor são pacientes que estão ali aguardando uma definição do seu quadro, ou aguardando uma transferência, ou mesmo aguardando uma transferência para as nossas próprias enfermarias, né? Então, esses pacientes vão se beneficiar muito com a nova estrutura, né? Não só esses, mas os pacientes graves também. Então, esses pacientes que estão lá hoje no corredor, eles serão muito beneficiados e serão acolhidos em leitos próprios, adequados. É um crescimento importante. A nossa expectativa é que resolva o problema do corredor, do atendimento do IJF, pelo menos durante 10 anos. O fato do hospital receber pacientes de todo o Nordeste também prejudica esse atendimento? Não chega a prejudicar. Essa demanda não é tão grande de outros estados, né? Nossa principal demanda realmente é o estado do Ceará. De outros estados vem principalmente para as unidades de queimados, né, que nós somos um centro especializado de queimados, né, que efetivamente vem paciente de outros estados. Mas raramente vem paciente de outros estados numa condição que não seja essa. O senhor assumiu o cargo há aproximadamente 2 anos, né? Nesse período, o número de atendimentos, principalmente a acidentes de carros e de motos, principalmente, aumentou muito. Essa hoje é a maior demanda do hospital? Sem dúvida. Acidentes de motos vem sendo um crescente a cada ano, né? Para você ter ideia, em 2003, o IJF atendia em 2003 391 acidentes de moto por mês, né? Em 2014, atendeu 1.270 por mês, acidentes de moto. Principalmente isso ocorre no domingo e principalmente no período da tarde e noite, deixando claramente a impressão de que tem associação com a bebida alcoólica. Bebida alcoólica e moto é suicídio, né? Porque é muito, muito comum o paciente acidentado de moto no domingo ter feito uso de bebida alcoólica. Então a população deve se conscientizar disso e evitar, principalmente no interior do estado, que vai para as pequenas mercearias, para as bodegas, que ali se encontram com os amigos e tomam a sua bebida,
não usem a moto, porque mesmo no interior, que não tem um trânsito muito grande, mas efetivamente qualquer descuido leva a uma queda muitas vezes grave, que leva a consequências muito danosas para ele e para a sua família. Dr. Walter, obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite, obrigado a você. Começou a temporada de quadrilhas juninas no Ceará. Quer saber a programação completa? Cíntia Medeiros conta pra gente. Oi, Leandro, tudo bem? Depois de uns dias de molho aí por conta dessas viroses, estou aqui de volta para trazer para vocês os destaques do caderno Vida e Arte, que nesta quarta-feira mostra que está aberta a temporada das quadrilhas juninas aqui em Fortaleza. A gente apresenta grupos que durante o ano inteiro se preparam para esse momento, investem em coreografias, em figurino e muito mais, e a gente apresenta a programação toda para vocês. Tem também uma matéria sobre o Maracatu Vozes da África, que completa 35 anos. E para iniciar as comemorações, faz o lançamento de um livro nesta noite de quarta-feira, lá na sede do Maracatu. O endereço você pega no Vida e Arte. E também você vai ver que o nosso caderno começa a ganhar mais destaque no portal O Povo Online. Veja como, lá lendo o seu caderno Vida e Arte do jornal O Povo. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Cíntia. Boa noite. E a nossa edição de hoje do Povo Notícias termina aqui. Você pode se comunicar com a gente por e-mail. Anote o endereço. Para outras informações, acesse o portal O Povo Online. Uma boa noite, obrigado e até amanhã. O Povo Notícias. Apoio Cultural. Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655.